o nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesucristo. Como já falamos anteriormente, sabemos que não é esta a fecha, mas como o mundo celebra, o crente celebra todos os dias, todos os dias é glória a Deus, por a venida de Jesucristo, mas o dia, segundo os estudiosos, segundo os historiadores, segundo os teólogos, se crê que foi em novembro, mas nós celebramos em dezembro e todos os dias de los anos em nome de Jesucristo. Muito bem. A palavra está em São Lucas. Abrir nossas Bíblias em São Lucas, capítulo 2, onde habla a respeito do nascimento de Jesus. E depois, em seguida, vamos lendo na sequência a respeito de los ángeles e los pastores. Então, vamos começar São Lucas, capítulo 2, de versículo 1, vamos até o versículo 20, para a glória e honra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. Aconteceu naqueles dias que se promulgou um edito de parte de Augusto César, que todo o mundo fosse empadronado. Este primeiro censo se hizo sendo Cirenio governador de Síria. Iam todos para ser empadronados, cada um na sua cidade. E José subiu de Galiléia, de la cidade de Nazaré, a Judeia, a la cidade de Davi, que se chama Belém. Porquanto era de la casa e la família de Davi, para ser empadronado com Maria, sua mulher, desposada com ele, la qual estava encita. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias de seu alumbramento, e deu a luz a seus filhos primogênitos, e lo envolvió em pañales, e lo acostou em el pesebre, porque não havia lugar para eles em mesón. Havia pastores em la mesma região que velavam e guardavam as vigílias de la noite sobre su rebanho. E aqui se les apresentou um ángel do Senhor, e a glória do Senhor los rodeou de resplandor, e tiveram grande temor. Pero el ángel le dijo: não temais, porque he aqui os dou nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoje en la ciudad de David um Salvador, que é Cristo el Senhor. Esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostando em um pesebre. E repentinamente apareceu com ele ángel, uma multitud de las huestes celestiales que alabavam a Deus e diziam: glória a Deus em las alturas, em la tierra paz, buena voluntad para com os homens. Sucedió que quando os ángeles se foram de ellos al cielo, os pastores se dijeron uns aos outros: passemos pues hasta Belém e veamos esto que ha sucedido e que o Senhor nos ha manifestado. Vieram pues apressuradamente e hallaram a Maria e a José e al niño acostado em el pesebre. E al verlo, dieron a conocer lo que se le había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Senhor Deus, Padre Santo, Deus de poder, toda glória e toda honra é para ti. Quero diminuir a hora, Senhor. Que não seja eu, pero tu. És tu palavra, Senhor Deus. E que tu Espírito hable para esta igreja. Hable, Senhor Deus, para cada um de nós outros, porque estamos sedentos de ti, sedentos de tu palavra, Senhor. Trabalha em nossas vidas. E, Senhor Deus, quita, Senhor Deus, todo espírito de confusão, toda distração, todo sueño, todo lo que não é de ti, ó Padre, retire em nome de Jesus. E que podamos estar atentos, Senhor, para que a palavra não seja roubada, para que podamos escutar e que podamos nos alimentar daquilo que é de ti. Te damos graças por todo o Senhor, em nome de Jesucristo.
Amén y amén. Los niños, solo voy a pedir una cosa. No se muevan más, ¿vale? Porque si no, no puedo predicar. ¿Está bien? No puedo predicar. Porque no hay como estar querendo buscar para passar um mensagem e vosotros salem de aqui, vão para allá, daqui para allá, daqui para allá, e eu me perdo totalmente aqui. ¿Vale? Então, não se mueva mais, não é tempo mais para beber água, não é tempo mais para comer, e só se quedar aí e escutar a palavra e se alimentar, porque a palavra hoje vai para todo o que está aqui. Tá bem? Então, você vai e corre lo tuyo. ¿Ah? Não permita que o inimigo quite as bendições. Corre la tu bendição. Oh, esta é minha. Me quedo aqui porque quero escutar a palavra de Deus. Muito bem. Vemos aqui um passagem importante que é decisivo. Passagem da Bíblia que é decisiva. Que é onde vem de los cumprimentos lo que já estava em Isaías. Lo que já estava em los profetas maiores e menores. A venida de nosso Senhor e Salvador Jesucristo. E aqui vamos agora ver este contexto, entender um pouco o que é que passava aqui nesta época. O que é que estava acontecendo aqui nesta época? Acontecia que, por causa de um decreto por Augusto César, sim? Por causa deste decreto, havia a necessidade de fazer o censo. Reunir as pessoas, as famílias, cada um tinha que ir em sua cidade. Cada pessoa, cada família tinha que estar. Então, se eu não estou em minha cidade, eu tenho que ir em minha cidade, porque eu tenho que estar ali e poder escrever. Não, aún estou vivo, minha mulher também, sim, e agora um filho que aí vem. Tá bem? Então, era necessário este censo. Era necessário porque Roma tinha que ter este controle. Onde iam o domínio romano, havia a necessidade, depois de ter controle, de saber quem são as pessoas que ali estão. Então, por causa desse decreto de Augusto César, é que José e Maria tiveram que sair ali de Galileia, onde estavam. Nós que vamos aí, julho de 2027, que vamos para Israel, vamos poder entender muito bem este passagem, deste caminho por onde passou José e Maria, para chegar em Belém, porque vamos em Belém também. Vale? Então, aqui, para entender bem o que está passando, eles tiveram que sair ali de Galileia e seguir assim, em sentido Belém. E ali chegaram. Pero como é uma situação onde todos do país, todo que estava sob domínio romano, tinham que estar em suas cidades. Então, imagina o que foi aquela cidade de Belém. Imagina-te o que estava passando naquela cidade de Belém. Aquela cidade de Belém não havia, segundo Lucas capítulo 2, de versículo 7, não havia hotel. Não havia onde se quedar. Não é que Maria e José foram para o pesebre porque não tinha nada, porque Jesus não tinha dinheiro, eram pobres. Não eram pobres. Ah? Tanto que a profissão de Jesus era na marcenaria, como hoje seria, e a marcenaria daquela época faziam casas. Então era como se fosse um arquiteto. Jesus era um arquiteto, era um engenheiro. Vale? É uma confusão teológica que foi passado, um engano, vale? Mas que podemos entender o que passou nesta época. Tá bem? Eles não foram ali para o pesebre porque tinham que nascer, porque não havia e tinham que se quedar em meio de los animais. Não foi isto. Tá bem? Eles foram para um hotel. Está aqui, ó. Lucas capítulo 2, versículo 7. E deu à luz a seu filho primogênito, e los envolvió em pañales, e lo acostou em su pesebre, porque não havia lugar para eles em el mesón. Então, não havia. As pessoas que alquilavam as casas, ou alquilavam os hotéis, não? Lugar para se quedar ali, não havia. Por quê? Por causa do censo. Por causa do censo, todos se volveram ali para Belém. Quem era de Belém foi para Belém. Então, eles ali, quando chegaram, não havia lugar. Então, onde vou se não há lugar? Bueno, então vamos ver se há alguém aqui um lugar aí.
E era normal que as famílias, quando se davam uma oportunidade para que a pessoa pudesse estar em casa, não, vem em casa, e naquela época dava o pesebre. Era comum. Não era porque não tinha dinheiro, é que era comum se quedar neste lugar, este estábulo, onde se quedam os animais. Este era um costume da época. Bem? Então, romperam um pouco aquelas coisas que aprendemos desde pequeno, aquelas coisas não são por aí, tá bem? Então, o que passa? Eles estão ali e ali nasce Jesus Cristo, tá bem? No pesebre nasce Jesus Cristo. E ali estão, claro, os animais estão ali porque era o lugar dos animais, mas como não havia lugar, estava ali e nasceu Jesus Cristo. Bueno, esta é uma parte do contexto, para poder entender. A outra parte do contexto é esta vinda de los ángeles para os pastores. Os pastores estavam pastoreando. Os pastores estavam nas montanhas. Então, se os pastores estavam nas montanhas, então não era inverno. Vale? Não era inverno. Não era dezembro. Não era dezembro, não podia ser dezembro, porque em dezembro os animais se quedam todos ali, guardaditos, nada se vai, vale? Então, todos já têm que estar todo muito bem alimentado e esperar passar o inverno para poder soltar os animais de novo. Então, esta é uma base, sim, que os teólogos e historiadores veem que não podiam ser em dezembro, tá bem? Porque estes pastores estavam ali pastoreando. Então, se era esta época, como já falamos. Bueno, estavam ali, eles, e aí aparece um anjo, não? O anjo vem trazer a mensagem para aqueles pastores ali estavam, dizendo que para ir, que o cumprimento da palavra a palavra estava se cumprindo em Jesus, e deu para ele onde devia ir. Vá ali, onde está Belém, vai ali, que vai encontrar um pesebre, vai encontrar ali as pessoas, os padres, vai encontrar este ninho. E aí foi, então, esses pastores, na hora se quedaram assim, assustados de ver os ángeles ali falando com eles, pero foram ali se comprovar a veracidade do nascimento de Jesus Cristo. Eles foram testigos oculares. Eles foram ali mirar e ver para comprovar, primeiro, uma notícia divina, uma notícia divinal, ángel hablando. E a partir de ali, eles barram lá das montanhas e vão em Belém para poder ver, comprovar o nascimento de Jesus Cristo. E ali foi comprovado. Eles viram ali, se quedaram maravilhados. Os pastores se quedaram maravilhados de ver este ninho, este cumprimento da promessa. Porque se o ángel se avisou a esses pastores, é porque esses pastores eram judios. Se eram judios, conheciam a palavra. E se conheciam a palavra, estavam esperando a venida do Messias. Então, vemos aqui que eles foram ali para comprovar. Se não, eu conosco a palavra, eu sei, eu estou esperando, então vou ali e vejo, bueno, realmente é o Messias. Realmente é a pessoa, é Emmanuel, não? É Deus conosco, Deus com nós outros. Realmente é Jesus Cristo, realmente é o Messias que estava por vir. Aquelas promessas de nossos antepassados, de nossos padres, de los patriarcales que hablavam a respeito da venida do Messias que iba a venir para salvar a humanidade. Então, se isto se cumpre em Jesus Cristo, e todos ali em Belém puderam ver esta grande oportunidade. Amados, sabe o que é isto? Sabe o que é ter esta grande oportunidade? Imagina-te tu, naquela época, poder estar ali caminhando na calle, de repente um ángel aparece delante de ti. E dizer, sabe este estudo que tu haces sempre aí? Sabe, tu estás sempre lendo a palavra, sempre esperando esse Jesus Cristo. Ele já nasceu, ele já está aí.
Vá ali comprovar, vá ali ver. Porque é necessário que vosotros vão ali e comprovem. Vosotros hacen parte do reino, o reino hace parte. Então, se vão ali, vão visitar, imagina essa oportunidade, amados, de poder estar ali, poder mirar e ver a Jesucristo. Isso é tremendo. É isto o que todos nós já estamos esperando, que é a segunda venida de Jesus. Esta foi a primeira, agora vem a segunda. Se isto já foi maravilhoso para aquelas pessoas que conheciam a palavra, para aquelas pessoas que se alimentavam do Antigo Testamento, se alimentava de la Taná, que é o Antigo Testamento, se alimentava das palavras dos profetas que ali estavam, e de repente se vê diante de Jesucristo. Isto é tremendo. E é isto que nos une. É isto que nos hace estar todos aqui reunidos para celebrar este grande nascimento, para poder dar glórias a Deus. Senhor, Tu has enviado Tu Hijo amado, Jesus. Aquele bebê, aquela coisa tão pequenita, e que se tornou um homem, e que passou os conhecimentos, através dele foi escrito os evangelhos, e agora eu tenho salvação por causa deste homem, que é 100% homem e 100% Deus. E chegou, vindo, e morreu naquela cruz del Calvário, por ti e por mim. Amados, isso é tremendo. Imagina-te mirar para um ninho e dizer: isto é o que vai salvar a humanidade. Aí eu aproveito isto para falar a respeito de vossos próprios ninhos. Que hoje vosotros miram e dizem: mas hoje é totalmente dependente de mim. Não? Meus ninhos são, pero ei, vão crescer. Estes ninhos que aqui estão vão se quedar adultos. E estes ninhos, como Jesus, têm que ser preparados para uma grande obra. Têm que ser preparados para levar o evangelho, para ser missioneiros, para ser pastores, para ser evangelistas, para levar a palavra a toda criatura. Há muitos lugares para ir, há muitos lugares que visitar, há muita obra, há muito que fazer. Pero isto, quem vai dar continuidade, serão vossos ninhos. Eles é que vão fazer esta parte de evangelismo, é eles que vão me substituir aqui, no futuro. Eles é que vão estar aqui. Então vai estar aí mirando, ó. Este pastor é meu hijo. Este pastor é meu hijo. Me acuerdo quando estava sentado ali, que o pastor chamava a atenção dele, que se quedava caminhando para allá e para cá. Ó, mira, hoje ele é esse pastor. E é ele que chama a atenção dos outros ninhos hoje. Oh, glória. Aleluia. Oh, glória. Este é nosso Senhor Jesucristo. E este é Jesus. Aquele pequenito, aquele que tu miras assim, tu queres correr assim em teus braços, assim de tão pequeno que és. Mas é maravilhoso, é tremendo, é poderoso, é grandioso este Jesus. Amados, o primeiro dia, quando tive a oportunidade de conhecer este Jesus, foi tremendo. Foi tremendo poder ter esta oportunidade de conhecer. Pero eu não pude estar ali para ver em el pesebre. Eu tive que aceitar Jesucristo por fé. Eu tive este encontro com Jesus, pero por fé. Por fé. E através de aí fui levei minha mamá para Jesus, minha irmã para Jesus. Há um primo que já está com Jesus, sua esposa está com Jesus, vieram falar comigo. E através de nossos testemunhos aceitaram Jesucristo como Senhor e Salvador. E Deus vai sendo a obra na família. Pero Deus quer levantar uma pessoa para isto. E esta pessoa és tu. Ah, minha família nadie é crente. E a minha também pouco era.
eu também não era. Eu não queria nem saber de Deus. Pero Deus quando chama, amados, Deus quando chama, quando toca, tu deixa todo o que está haciendo para se entregar para Ele. Tu passa a ser como estes pastores, que deixam todo o rebanho, deixa todo como está, e vai ali para comprovar. Vai ali para ter um encontro com aquele bebê, poder ver aquele bebê que nasceu, que acabou de nascer ali, está delante dele e dizer assim: é este que vai salvar minha vida, é este que vai me dar a salvação, é este que vai cambiar minha vida, é este que vai restaurar minha família, é este que vai abrir porta de trabalho, é este que vai me sanar minhas feridas, meu sofrimento, é este bebê, sim, é este. Oh, glória! É este sim! Oh, aleluia! É Ele que vai salvar. E Ele já salvou em nome de Jesus. Então, a partir de hoje, declara em tu vida, declara em la vida de tu família, declara: Cristo é em minha casa, Cristo é em minha família, Cristo reina em minha casa, Ele está em mim, para a glória e honra do Senhor, porque Ele vai fazer coisas grandes e tremendas em vossa casa. Estamos chegando a hora 2026. 2026. Eu tenho a costume, já de muitos anos, desde quando aceitei Jesus, quando chega final de ano, eu hago uma carta para Deus. Hago uma carta para Deus todos os anos. E sempre hablo isto aqui. Eu sempre hago uma carta para Deus, em nome de Jesucristo. Já digo bem claro que é em nome de Jesucristo, para que Ele pueda me reconhecer e ver que eu sou o Hijo, que estou, e digo que é através dele, Espírito Santo, que estou escrevendo, porque necessito dele, porque tenho o sello do Espírito Santo. Então, eu dou graças e hago minhas petições para 2026, para o próximo ano. E é interessante que, olha, mira, 90% das coisas, sempre, eu tenho tudo apontado, 90% das coisas que pido a Deus, consigo, até que termine o ano. Porque não estou pedindo estou pedindo ao Padre em nome de Jesus, como aprendi. Estou pedindo para que o Espírito Santo esteja comigo para conduzir, porque eu não quero pedir nada para mim. Porque o que vou pedir para 2026 é para o reino. É o reino. É o reino, porque se vou pedir para mim, não vou conseguir nada. Deus não opera. Quero pedir algo para o reino. Para que o reino se estabeleça na terra. Para que milagros aconteçam, para que vidas sejam salvas através de nossa família. Para isto necessito de um bom trabalho. Para isto necessito estar sano. Para isto necessito ter harmonia em minha casa. Então, não é para mim mais, é para o reino. Todo o que estou pedindo é para que o reino de Deus se estabeleça. Pastor, e os 10%? Que tu não falou nada a respeito de los 10%. A questão é que os 10% se queda sempre para o outro ano. Oh, glória! Aleluia! Deus é tremendo. Este é solo Ele, né? É solo Ele. É solo Ele. É solo Deus. E está minha mulher aqui de prova. ¿Vale? É solo Deus que faz essas coisas. Nós não conseguimos. É Ele que opera, é Ele que opera milagros, é Ele que rompe cadenas. Então, quando Deus te chama para ser algo, esteja preparado para serviço, esteja preparado para o reino de Deus, porque quando tu vai pedir algo, não vai ser mais para ti. Aí pronto, já tem a certeza que vai lograr, porque não é para ti, é para o reino. Então, aí já cambia todo. Aí já cambia toda aquela visão de, não, é para mim, é para mim, é para mim. Já não é mais para ti, é para o reino. Todo. Tu só administra o que Deus te dá. Aí é que está a clave. Porque eu quero. Está bem. Não, tu és um administrador do reino. Tu casa que és tu casa. Tu casa é onde tu organiza, onde tu administra para o reino de Deus. Como vou administrar? Cuidando de minha família. Primeira coisa.
que é a igreja? Igreja é família. Então eu vou cuidar de minha família. Porque minha família faz parte do reino. Ah, porque meu filho não está na igreja. Que não está? Claro que está. Cambia esta visão, cambia esta maneira. Não hable mais coisas negativas dentro de tu casa. Não habla, não dá espaço para que o inimigo trabalhe. Não dá espaço para que o inimigo não entre. Declare, meu filho é uma bendição. Meu filho está transformado. Oh, glória! Não falta trabalho dentro de minha casa. Oh, glória, aleluia! Sabe por quê? Porque nasceu Jesus. Porque nasceu Jesus. Oh, glória, aleluia! E a palavra diz que Jesus é luz do mundo. É puerta de las ovejas. Ele é o buen pastor. Oh, glória, Ele é o caminho, é a verdade e a vida. Ele é a videira. Não há como falhar. Por isso que a Bíblia já diz que somos mais que vitoriosos. É por isso. Não é à toa. Não é que, porque está escrito que somos mais vitoriosos que estamos passando por luta. Não. A luta não é tua mais. Tu não aceitou Jesus Cristo? Não é tua mais. Há um problema aí. Porque se tu estás triste, é porque não puse nas mãos do Criador. Jesus, está em tuas mãos. Os problemas não pertencem mais a mim. Os problemas não pertencem mais a mim. Porque eu aceitei a ti. Minha vida agora é outra. Esses problemas aqui, nada disto me pertence. O que pertence a mim são bendições. O que pertence a mim são coisas buenas. Então, se todos os problemas agora, ponga em tus manos, Jesus, para que tu resolva, porque isto não pertence mais. O que vou é ter enfoque. Eu aprendi isto com meu pastor em Brasil. Enfoque em la obra. Enfoque em las coisas. Não te preocupe com os problemas. O grande erro do creyente é quando está preocupado com os problemas. Isso te impede de seguir, te impede de estar junto, de estar com Cristo. Não mire para os problemas, mire para Jesus, mire para a obra, mire para o compromisso que tu tienes. Quando tu menos esperes, esses problemas não estão mais em tuas mãos, já se liberou totalmente. Por quê? Porque tu enfoque não é mais nos problemas, o tu enfoque agora é Cristo. Vemos aqui 1 Timoteu, capítulo 2, versículo 5. Porque há um solo Deus e um solo mediador entre Deus e os homens, Jesucristo homem. Só há um. Só há um. Tu necessita de estar na presença do Senhor para conseguir aquilo que tu necessitas para tu casa, para tu família. Mire aquele que nasceu. Mire a Jesus. É Ele que vai ser o caminho. Ele é o único que pode intermediar entre tu e Deus. É Ele que vai romper as cadenas, é Ele que vai te dar a vitória. Ele é o rei dos reis, é o general do exército, é Ele que vai delante da luta. E por isso somos mais que vitoriosos, porque Ele vai adelante. Deus é nosso libertador, como está em Isaías, capítulo 42, versículo 7, não vou ler. É o nosso Salvador, é nosso portador de cargas, cargador de pecados, intercessor, está em Isaías. Então, por que cargar tu os problemas? Por que está preocupado com o que um falou, do que outro falou, do que outro disse, do que outro não disse? Porque não sei como vai ser o próximo mês, não sei como vai ser o próximo ano. E que te preocupes com isto? Te preocupe com Deus. Preocupe com a obra. Que é que tu estás fazendo dentro de tu casa para que a obra cresça? Se Deus tem um chamado para tu filho, prepara tu filho para esta grande obra. Tu tens uma hija. Prepara esta hija para uma grande obra. Prepara. Cambia.
Ahora es para el reino, no es más para mí. No estoy cuidando más de mis hijos para mí. Estoy cuidando de mis hijos para el reino. Porque van a crecer. Van a se quedar adultos. E eles têm uma grande missão. Assim, pastor, mas este é para daquele irmão, não? Aquele irmão é gênio do Espírito Santo. Ei, para com isto. Para. É tu filho também. Tu filho também hace parte. Tus hijos hacen parte desta obra. Mas meu filho desta maneira vai ser a obra. Ei, não te preocupe. Se Deus me corrigiu de tal maneira que eu sou pastor, então para vossos filhos é uma coisa mais fácil que tem. Difícil foi comigo. E minha mulher está de prova. Difícil foi comigo. Tive que passar por provas e cirurgias para poder estar aqui. Deus teve que tratar comigo. ¿Vale? E hoje estou, por amor a Cristo, estou na obra. Entendi o chamado. Consegui entender o chamado. Então, não permita que tus filhos passem por um sofrimento que eu passei. Desnecessário. Desnecessário. Porque se tem um chamado para ser uma obra, eles vão fazer esta obra, tu querendo ou não. É isto que há que entender. Isso é difícil de entender. Vou falar de novo. Tu filho tem um chamado. Pero este chamado, tu puedes ajudar. Pero não depende de ti. Porque Deus vai tratar com eles. E vai ajudar a eles para que possam fazer a obra. Porque chamado é chamado. Chamado não é, tu queres fazer ou não queres fazer. Isto não é chamado, isto é uma invitação. Chamado é, vem Pedro. Vem, vou te ensinar a ser pescador de homens. Este é chamado. Esto, vem. Vem Edith, vou te ensinar a ser pescador de homens. Vem Eric, te ensinar a ser pescador de homens. Vem irmão Franklin, vamos, vou te ensinar a ser pescador de homens. Este é chamado. Este é chamado. Invitação é, tu queres ali predicar? Sim ou não? Nenhuma vez Jesucristo habla isso. Chama. Viene. Vamos predicar. Vamos falar a palavra. Vamos abrir a boca. Vamos declarar a Cristo. É isto que Deus nos chama. E por isto que Ele nasceu. Por isto que havia necessidade destes pastores poder ver com seus próprios olhos, ser testigo ali e ver, isto é o Hijo de Deus. Isto é Deus encarnado. Isto é aquele que estávamos esperando. Agora, amados, se Jesus Cristo já vino, Jesus Cristo já morreu na cruz do Calvário, já ressuscitou ao terceiro dia, já enviou sua promessa, que é o Espírito Santo, que está aí. Somos igreja. O Espírito Santo está. Estamos neste período do Espírito Santo. Este período não terminou. Não era só em Hechos. Não. Está em dia de hoje. Só vai terminar o livro de Hechos com a segunda venida de Jesus. Porque enquanto o Espírito Santo está em la igreja, temos que estar preparados para hacer esta grande obra. Temos que preparar nossos filhos para hacer esta grande obra. E é mirar a hora que são pequenos, mirar a hora que necessitam de ti. Esse é o momento para que possam cuidar de vossos filhos e ajudar. A responsável da igreja não é estar educando vossos filhos na palavra, isto são vosotros. O que temos é que organizar as ideias para que possam entender. Então, quando vamos falar de Moisés na escola bíblica, os niños já têm que chegar sabendo quem é Moisés. Se vamos falar de Abraão, os filhos já têm que chegar sabendo quem é Abraão. Porque hasta hoje, os judíos, com 12 anos, já sabem todo o que está na Bíblia. A Bíblia diz que os
Los hijos de Dios, el pueblo de Dios, perece por falta de conocimiento. ¿Y qué es que estamos haciendo con nuestros hijos? ¿Estamos preparando ellos para una grande obra? ¿Estamos preparando nuestros hijos para servir al reino? ¿Para caminar en santidad? ¿Para que puedan estar preparados para el servicio del reino? Dios nos llama y llama a nuestros hijos también. Já falei a respeito del chamado. Há chamado que é individual, há chamado que é coletivo. Coletivo é este, estamos todos aqui, somos chamados para ser hijos. E o outro é o chamado individual que cada um tem. E isso teremos que estar atentos e preparados. Já vamos partir para o término, sim? Dentro de todo isto, só quero falar de Juan, capítulo 3. Glória a Deus. Diz assim a palavra, Juan capítulo 3, de versículo 16. Porque de tal maneira amou Deus ao mundo, que ha dado a su Hijo unigênito, para que todo aquele que nele crê não pierda, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Hijo, seu único Hijo, o primogênito. Enviou ele para salvar nossas vidas, para morrer naquela cruz del Calvário. Quem teria coragem de poner um hijo para a morte? Nadie tinha. Nenhum homem teria, nenhuma mulher haria isto para salvar a humanidade. É um absurdo fazer. Pero para Deus, o Padre, não é um absurdo. Porque nos amou de tal maneira. ¿Sabe que é isto? ¿Sabe que é esta palavra? Nos amou de tal maneira. ¿Sabe que é esta parte da palavra? É algo muito forte. É o que nos une. É que nos hace estar aqui hoje. É que nos dá a certeza de nossa salvação. É este amor incondicional, este amor ágape, este amor de Deus, este amor divino que é incondicional. Deus nos amou de tal maneira, o amor de Deus foi tão grande, tão grande, tão grande, que foi capaz de enviar a seu Filho amado, Jesus Cristo. Mesmo sabendo que somos pecadores, mesmo sabemos que muitas vezes já falamos mal de Deus, muitas vezes nem sei quantos pecados já cometemos, pero el amor que Deus tem por nós é tremendo. Deus não ama o pecado, Ele ama o pecador. Ele ama o pecador, Ele quer a nós, Ele ama. Pero para entender que é este amor, pastor, que é tão grande que Deus tem por nós. Imagínate este amor que tu tens por tu hijo, por tu hija. Tu és capaz de qualquer coisa por ele, verdade? Tu és capaz de qualquer coisa. Por Deus, nem toque na mão de meu hijo. Nem pense, porque se sei que já está pensando, vou tomar atitude, porque é meu hijo. Imagínate Deus, este amor que tem por nós, por os pecadores, este amor a ponto de enviar a Jesus Cristo para sofrer naquela cruz, ser azotado, sofrer naquela cruz, morrer e estar hoje à destra del Padre e esperando a oportunidade que podamos estar ali de uma maneira que agrada para que Ele pueda venir. Jesus tem pressa. Os tempos estão abreviados. E isso hasta a ciência já diz que está. Os tempos estão abreviados. Não há tempo mais para vou passear e vuelvo. Não há tempo mais, vou sair por aí, qualquer dia vou para a igreja. Não há tempo mais. O tempo agora é aceitar Jesus Cristo, arreglar tu vida, arreglar a vida de tu família, preparar tus filhos para o serviço do reino, te preparar para o serviço do reino, estar preparado para o serviço, porque Deus tem obra, e grande obra, e prisa, porque vai chegar pronto.
E aí temos que estar na glória. Preparados, amados. Preparados em la glória. Porque Deus vai ser uma grande cena ali. Uma grande cena onde vamos participar. Aqui estamos, hacemos a cena do Senhor, pero la santa cena, onde não haverá mais pecado, não haverá mais mentira, dolor, sofrimento. Ali vamos participar da cena, da santa cena do Senhor. Que nós podemos poner de pé agora em nome de Jesus. Senhor Deus Padre Santo, Deus